Do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Abri aqui aleatoriamente, página, capítulo 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Quem disse isso foi Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso, ele merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre um valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da encarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Os juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e se lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível a teus associados de luta, dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Terminada a leitura. Obrigado, Ronald. Alguém gostaria de comentar a lição? Bom, Emmanuel nos fala, né, dessa legião, dessa nuvem de testemunhas, né? E no estudo de ontem nós vimos que, de fato, é muita gente, né? Temos lá o nosso mentor, temos familiares, temos simpáticos, né? Olha quanta gente aí que guardam relação direta conosco. Fora aqueles que não guardam essa relação, não tiveram essa proximidade conosco, mas também nos acompanham. Os passos, atentos aí às nossas falhas, alguns com o propósito de nos ajudar e outros com o propósito de se beneficiarem das nossas quedas, né? Então, realmente deve ser, como diz aqui a lição de Emmanuel, uma nuvem de testemunhas mesmo, né? Onde não podemos dizer que, em momento algum, estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Estaremos sempre envoltos daqueles que querem nos ajudar e daqueles oportunistas que querem, de alguma maneira, se utilizarem de nós para as suas intenções, e aqueles que nos querem ainda fazer algum mal, né? Pela ignorância do bem, que também nos acompanham. Então, olha a quantidade de possibilidades, em cada possibilidade dessa, um número X de irmãos que estão ali comungando das mesmas intenções. Então, realmente, é um número grande, né, de irmãos espirituais que nos acompanham. Vamos fazer, então, a nossa prece. Vamos pedir o Pedro para fazer a nossa prece? Pedro, faz a nossa prece, por favor. Pois não. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por este momento. Estamos aqui reunidos
para estudarmos o Evangelho de Jesus. Essa grande oportunidade, Senhor, que Tu nos dá, para que nos nossos caminhos tenhamos uma busca, um roteiro, uma oportunidade, Senhor, de mostrar o que nós devemos fazer diante daquilo que prometemos antes de reencarnar. Por isso, Jesus, nós te agradecemos. Envolve a todos nós aqui reunidos, também os nossos irmãos desencarnados, que provavelmente estarão conosco, com certeza. Todos eles sejam amparados. E em teu nome, Jesus, pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Com a graça de Deus, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Pedrão. Flavinha, vamos lá então. Estamos no capítulo 5, no item 28. Ok. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Ok. Então, aqui ele já dá o sentido, né, do que os irmãos espirituais querem nos falar a respeito dessa situação que muitos de nós se condói, né? Ver uma pessoa lá, às vezes internada, ou em casa mesmo, numa cama, vegetando. Disse, meu Deus, por quê, né? Por que manter uma pessoa nessa situação? Então, como ele fala aqui, cada milésimo de segundo, para nós, é importante. Porque nesse milésimo de segundo, nós podemos mudar a nossa forma de pensar. Então, nós não temos, sim, de fato, para nós, espíritos, né, que temos na eternidade a meta, e que estamos aí a todo instante buscando compreender um pouco mais para vencermos as nossas próprias dificuldades, nós não podemos, de forma alguma, conceber, aliviar, né, antecipar o término de um sofrimento, como, por exemplo, a eutanásia, né, com a desculpa de aliviar a dor do irmão. Nós temos, sim, que fornecer todos os nossos recursos para ajudá-los diante daquela dificuldade, daquela dor, daquela necessidade. Isso sim, não vamos ali ser indiferentes quando algum companheiro vier demonstrar as suas dificuldades, as suas necessidades, e dizemos para ele, não, você tem que sofrer porque isso aí está destinado para você, eu não vou te ajudar, não. E muitas das vezes a gente ainda agrava mais o quadro, né? Então, já vimos aqui que não é esse o entendimento, não é esse o caminho que devemos empreender. Ok? Fala, Ronald. Paulo, se você me permite, eu tenho o testemunho do meu pai, no caso do meu pai. Ele muito teimoso, muito duro, muito arrogante, né? Se achava sabedor de tudo e de todos, estava acima de todos. Teve um AVC, teve uma sequela do AVC, e daí vieram várias complicações. Depois ele ficou em um estado bem lastimável. Mas ele permaneceu, graças ao que você falou. Nós temos que usar todos os recursos que temos para poder oferecer um certo conforto, né, ao doente. E assim nós fizemos. Ele ficou numa casa de assistência de repouso lá em Curitiba, com toda a assistência médica, hospitalar, enfim. Eu sei que ele durou 4 anos
Ele passou 4 anos nesse... A minha mãe sofreu junto com ele, enfim. Eu falei para ele, mãe, Deus sabe o que faz. Hoje ela entende. Ele precisava desse tempo para se depurar. Ele já não reconhecia, ele já não falava, ele já não se alimentava mais. Foi preciso introduzir uma sonda no estômago para poder entrar a alimentação. Enfim, ele já estava realmente, mas ele permaneceu ali 4 anos e não abreviamos em momento algum o sofrimento dele. Porque nós, eu, caso minha mãe explicando para ela, mãe, ele tem que passar por isso e nós também. É um aprendizado para ele e para nós. Tanto que, quando ele partiu, ela suportou bem, tal. Agora, passado 1 ano, que ela está começando a sentir o baque. Mas, assim, foi realmente bem isso que a gente está lendo aqui. A gente não pode abreviar, ele tinha que passar por isso. Fazia parte, menos leve do que chegaria se nós tivéssemos pedido aos médicos que desligassem, suspendessem, né, os medicamentos, enfim. Mas é bem isso. Ok, Ronald, obrigado. Mais alguém? Podemos seguir, Flavinha? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Exatamente. Veja como ele coloca aqui, né? Já contei, a semana passada eu contei o caso do irmão Walter, né? Do cara que o médico ia dar atestado de óbito. Então, o irmão Walter foi lá, tirou ele daquela situação, ele viveu ainda muito tempo. O outro irmão lá, que foi mandado para morrer em casa, né? Estava com câncer, durou mais 18 anos trabalhando. Então, realmente, não está em nossas mãos definir ou decidir o que é mais adequado para alguém. O que nos cabe, como reiterando, né? O que nos cabe é auxiliar. Se pudermos auxiliar, façamos. Prestemos o auxílio. Se for da vontade de Deus, ele pode até ficar curado. Ou ter aliviado, sim, suas dores. Ou até mesmo deixá-las de existir. Jesus não curou a tantos? Jesus curou a tantos. Então, o próprio irmão Walter, né, que tinha lá que perder a perna, não perdeu a perna. Teve lá as suas dores lá, mas não perdeu a perna. Então, o Chico, que era para ficar cego, não ficou cego, teve glaucoma. Então, é o que o Valdemir sempre fala, né? Deus quer misericórdia. Então, ele age com misericórdia. Ele é soberanamente justo e bom. Então, se nós, de fato, apresentarmos aquela transformação que se espera, não há mais necessidade de determinado flagelo agir sobre nós. E aí a pessoa fica curada. Ok? Valdemir, estamos no item 28 do capítulo 5. Vamos entrar no parágrafo o materialista. A Angélica levantou a mão aí. Diga, Angélica. Mauro, hoje a medicina ela nos ajuda muito nesse aspecto com o tratamento paliativo, né? Eu passei por uma experiência com a prima, que eu e meu esposo éramos responsáveis por ela. Ela já era de idade, já estava com mieloma múltiplo. Então, chegou num ponto que o médico nos chamou, conversou que não havia mais recursos para ela. Se continuasse a quimioterapia, o sofrimento seria muito intenso, porque ela estava tendo que fazer transfusões de sangue seguidas, né?
Então, ele explicou que chegaria no momento em que o sangue não aguentaria mais, ela ia sofrer muito, porque ia dar infecção generalizada, ia dar falta de ar, explicou tudo. E ele nos colocou em contato com a equipe paliativa. Aí tem geriatra, tem psicólogo e tem os intensivistas. E eles explicam assim, claramente o que é que eles queriam explicar para nós, que teria que parar com a quimioterapia e que nós teríamos que tomar essa decisão. Porque se continuasse, ela ficaria no estado talvez até vegetativo, mas com o tempo ia vir o sofrimento. E parando a quimioterapia, ela teria uma vida, uma morte assim, tranquila, né? Ela partiria no momento certo. Isso eles deixam muito claro para nós, assim, né? Para a família, né? Ele disse em todo momento, ele falou, não estamos adiantando a morte, não. Ela vai partir no momento correto, o corpo dela vai falar a hora certa. Mas, assim, você pode aliviar o sofrimento da pessoa. Então, você parte para uma medicação que não interfere, sabe, nos órgãos. É muito interessante, e é esse tratamento paliativo. E ela ficou um tempo. Mas aí, por fim, já não dava mais, é de idade, né? O mieloma foi avançando cada vez mais. Mas eu acho assim, esse paliativo é uma opção também, porque a pessoa tem o direito de viver, como ele fala aqui, né, até o último instante. Mas você também pode aliviar aquele sofrimento de uma maneira assim, do corpo não sofrer tanto. Eu achei muito interessante esse tratamento paliativo. Então, vocês buscaram um outro tratamento, mas caminharam no sentido de auxiliar, né? Não de abreviar a vida, que é o que ele estava chamando a atenção. Ela era muito católica e muito amiga do bispo aqui de Brasília. Eles permitiram, naquela época da Covid e tudo, eles permitiram o bispo entrar, fazer oração com ela. Nós podíamos entrar no hospital a hora que quisesse, não tinha restrição nenhuma. Eles falam que os familiares podem estar lá o tempo que quiser e a hora que quiser também. Então, é um conforto que a pessoa recebe também até o final. Com certeza. E foi o que aconteceu. Com certeza. Obrigado, Angélica. Mais alguém? Diga, Maria do Céu. Liga o fone, Maria do Céu. Já liguei. Olha só, e se a pessoa estiver nessa situação e tal, e os familiares desligarem os aparelhos, esse familiar ele vai ter alguma penalidade? Não, alguma coisa? Responsabilidade? Responsabilidade? Vai. Num grau, né? Num grau. Lembra da história do grau? Que vai do 0 ao 100? Num grau. Pois é, olha só. Eu estava outro dia... casos que se desliga o aparelho e a pessoa desperta do coma? Sim. Tem, então. Eu tenho uma irmã que mora na Flórida e a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, já falei para os meus filhos que se eu ficar no aparelho para desligar. Eu falei, mas não pode. Aí comecei a explicar isso tudo para ela. Mas aqui é muito caro manter, mesmo no hospital considerado público, aqui é muito difícil manter, porque é muito caro. Aí vamos supor, os familiares nessa situação não podem arcar com a despesa. Aí desliga. É responsabilidade da mesma forma? Não, mas a pessoa pode escolher o seguinte, olha só, eu não quero manter minha vida de forma artificial. Ela pode deixar isso por escrito, olha, eu não quero que a vida do meu corpo seja mantida de forma artificial. Deixe a natureza seguir o curso. Ela pode deixar isso por escrito. Ela não está antecipando, nem está impedindo que o tratamento ocorra. Porque ela não nem está deixando responsabilidade para os filhos. De forma artificial. Ela pode deixar isso aí. Isso não está enquadrado na eutanásia, na ortanásia, nada disso. Simplesmente ela optou para que a vida siga seu curso natural. Olha, deixa lá escrito. Se eu tiver alguma doença que seja cometida, não sei o quê, que meu organismo viva o tempo que viver naturalmente. Tá, entendi.
Ok? Podemos seguir? Vamos adiante. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Ok. Olha como ele é bem claro aonde nós podemos agir. Minorar, ou seja, diminuir os derradeiros sofrimentos, não a vida. A vida segue seu curso. O sofrimento nós podemos, de alguma maneira, buscar aliviar. A Angélica colocou bem aqui o exemplo dela. Se buscou aliviar o sofrimento, mas não a vida do indivíduo, né? Esse é o ponto. Ok? Vamos adiante. Se você me permite, esse exemplo que você falou aí, de a pessoa deixar escrita que não quer manter a vida artificialmente, é classificado como ortotanásia. Entendeu? A morte desejada, na qual não ocorre o prolongamento da vida artificialmente, através de procedimentos que acarretam o aumento do seu sofrimento. Isso altera o processo natural do morrer. É classificado como ortotanásia. Como altera? Não, olha só. Bom, existem aquelas pessoas, né, que não querem que a vida seja mantida artificialmente. Ela não está interferindo, nem antecipando, nem prolongando, simplesmente seguindo o caminho natural da vida, né? Olha, antes, quando não tinha a possibilidade de manter vida orgânica pelos aparelhos, né? Era o que acontecia. A pessoa tinha lá uma doença qualquer, aquilo ia evoluindo, ia tratando, ia combatendo, ia aquela batalha, até que o corpo chegava ao fim e não resistiu mais, é porque aconteceu o desencarne. Mas existem, sim, hoje classificações desse tipo, né? Ortanásia, eutanásia, né? Tem essas classificações, sim. Diga, Karina. Então, eutanásia é quando você provoca, porque tem gente que pode decidir e aí se faz medicação para no caso, abreviar a vida. Isso. Quando você decide simplesmente não querer, vamos dizer assim, viver artificialmente, é uma escolha que você pode ter, mas aí o seu corpo vai entrar em falência. Você não vai provocar isso. Você vai entrar em falência pela doença que você tem e que se agrava até entrar em falência. Você vai morrer porque não entrou com um aparelho. Aquele aparelho não é nada vital. A sua vida já se foi, já se esvaiu. Então, manter a vida por aparelho é uma vida artificial que pode levar, sim, um paciente assim, de um acidente e tal, é válido, né? Mas tem doença que não é válida, que aquilo ali só vai prolongar coisa, mas tem a eutanásia provocada por medicação, por outras formas também. E quanto à questão anterior, eu trabalho muito com essa coisa de vida, morte, doença paliativa, e eu converso muito com pacientes, mesmo os que não querem mais viver. Eu falo muito sobre o amor de outras pessoas, dele voltar para casa, para aquelas pessoas, se ele não quer viver, dele pensar assim, você não quer viver, mas então volte para casa, converse com as pessoas que é importante para você, saia do hospital, vá para casa, aceite ir para casa, aceite ficar lá e se despedir das pessoas com calma, explicar as coisas, tem a parte financeira, tem a parte de despedida mesmo. Faça isso e viva até o momento que lhe for, assim, vamos dizer assim, que a doença te levar. Mas falo muito sobre o amor das outras pessoas. Isso levanta o astral sobre
como a pessoa é amada, como a pessoa é querida, como as pessoas vão ficar tristes se ela se for, para ela ter coragem, ela lutar até o final, que ela tenha que ter fé e acreditar até o último minuto que Deus faz somente o que acontece na Terra, somente desígnios de Deus, e que Deus vai acalentar. Eu faço toda essa conversa, a gente sempre conversa com os pacientes quando tem oportunidade. Maravilha. Obrigado, Karina. Mais alguém? Mauro, Oi, Pedrão. o Espírito São Luís fala que guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto. Tem uma rádio antiga que acho que todos conhecem, a Rádio Relógio, dava hora seguidamente, né? E o locutor, de vez em quando, falava assim, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, o São Luís aqui está certo, né? Certíssimo. Tudo pode acontecer em 1 minuto. Exatamente. Só isso. Vamos lá? Obrigado, gente. Vamos lá, Flavinha. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ok, perfeito, né? E é uma coisa que ele fala aqui, né? Sacrifício da própria vida, se for necessário. Se for necessário. Não é a qualquer preço, não é a qualquer situação. Em sendo necessário, se você coloca a sua vida em risco em prol do benefício do outro, esse sacrifício é um sacrifício agradável a Deus. Quando você busca, aí que nós falamos a semana passada, eu acho, né? Ontem, aliás, com imprudência, e isso leva você à morte do corpo, entra naquela gradação que nós falamos lá, né? A gente fala sempre. Então, nós temos, sim, que ter muita atenção, temos que batalhar pela vida, né? E é o que nos cabe. E, a todo instante, nós buscarmos a reflexão para a nossa melhoria contínua. Porque nenhum de nós sabe quando vai partir, né? Então, é melhor que a gente, a cada dia, aproveite para fazer um pouquinho da nossa reforma íntima. Diga, Valdemir. Lembrando que o André Luiz, que não tentou se matar, chegou no plano espiritual como suicida, mesmo não tendo a intenção de se matar. Mas foi imprudente, desrespeitou o corpo e aconteceu aquilo. Então, imagine alguém que vai para um campo de batalha com a intenção de morrer. A intenção, nesse caso aí, é tudo para o espírito. Então, se ele tem a intenção de morrer, ele é considerado, efetivamente, de fato e de direito, um suicida. Não foi o caso do André Luiz, ou de muitos outros, até de nós, talvez, né, que antecipemos a nossa volta por descuido, por descuidado do corpo, enfim, má alimentação, qualquer outra coisa. Mas quem vai para uma batalha para colorir, como diz aí o texto, de uma cor diferente, o ato de se matar,
com certeza, um suicídio direto, sem nenhuma dúvida. Obrigado, Valdenir. Diga, Angélica. Mauro, mas parece que ele fala aqui também, não sei se eu entendi, quando um soldado, né, convocado para a guerra, aí está certo, ele tem que ir porque ele tem que servir, o país é obrigado, né? Tem né? Mas se ele for um voluntário, mesmo que ele não tenha intenção de morrer, o que eu entendi aqui é que se ele for voluntário, o que São Luís diz é que ele serviria melhor o país estando vivo. Sim. Então, até como voluntário, sem ter a intenção de morrer, eu acho que também parece que não é muito adequado, é isso? São Não, Luís veja, quis dizer aí ou veja não? bem. Não. Porque ele fala preferível ficar vivo. Não, é outra situação. Ah, A gente vai estudar isso aí, vai chegar nesse item. será que a minha Lá no tradução... Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. Na Lei de Destruição, quando vai falar da guerra, Kardec pergunta: é culpado o soldado, né, na guerra, quando tira a vida do outro? Ele vai dizer lá que não. Né? Que ele não vai com a intenção de matar ninguém. A intenção não é matar, e sim defender. A intenção é outra. Ok? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: eu quero morrer, mas eu sou covarde para me matar. Então, eu vou me colocar numa situação de risco e a situação vai me levar à morte. E aí não fui eu que me matei. Entende bem? E aí, São Luís chama a atenção do seguinte: olha, se você quer defender o seu país, é necessário que você permaneça vivo. Para que a sua colaboração seja efetiva na defesa do teu país, dos teus irmãos naquele país. É essa a consideração que ele faz aqui. Por isso que eu entendi, assim, que mesmo ele sendo voluntário, não, eu quero ir defender meu país porque eu quero defender. Aí que não estaria certo também, porque ele acabaria morrendo, ele seria melhor vivo. Mas eu entendi assim. Eu não sei se a minha tradução, que é... seria vivo, mas na intenção de não ir para a guerra, né, que você falou, né? Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo em tudo e não morrer. A gente não vai na guerra para morrer, Angélica. Oi? Ninguém vai na guerra para morrer. Vai na guerra para matar. Defender um lado. Fique vivo e defenda o seu país, sendo voluntário ou sendo convocado. Porque, em princípio, eu não vou na guerra para morrer, não vou convocar alguém para ir lá na guerra para morrer. É para viver. Claro que tem a possibilidade, corre o risco, mas ninguém vai para lá para morrer, em princípio. Olha, eu sugiro assistir um filme Até o Último Homem. Sim. É um caso real, Não vou dar spoiler, não. O filme é muito bom. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Assistam lá, depois eles comentam. É Netflix, Mauro? Tem no Netflix. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Ou no Netflix, ou no Prime Video, ou no YouTube. Você consegue. No Now. Essa semana eu assisti o que o seu Valdenir indicou, Mr. Jones. Sim. Mr. Jones. Vamos lá? Muito bom. Também existe, seu Mauro, também existe aí uma questão. Alguém que tem essa intenção, para o mundo, ele morreu na guerra porque mataram ele, né? Mas para a sua consciência, ele realmente quis era um suicídio. Como é que é, Pedro? Para o mundo, ele morreu porque foi a guerra, mataram ele. Mas, na realidade, realmente, ele quis foi morrer, né? Nesse caso aqui que o Evangelho está trazendo, né? Sim. Aí sim. Ele quer colorir o ato. Exatamente. Ele quer, na verdade, tirar das costas dele a responsabilidade de puxar o gatilho e matar o próprio corpo. Né? Ele quer atribuir essa responsabilidade para outra pessoa. Por isso que, naquele caso lá do Chico, da pessoa que nasceu com uma formação, perdeu uma perna, ia perder outra, não falava,
Para quê? Para que ele não tivesse condição de pedir a outra pessoa que fizesse por ele aquilo que ele não podia fazer. Diga, Ronald. Você comentou aí nesse capítulo, realmente, na pergunta 749 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? E a espiritualidade responde: não, quando constrangido pela força, mas ele é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Ou seja, matar com dignidade, no caso da guerra. Vamos adiante? Vamos, Flavinha. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite, a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Isso aí. Quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? A gente vê lá acidentes, assim, e não sobrou ninguém. Quando vai ver, a pessoa não teve nenhum arranhão. E outros dão uma topada, cai, bate com a cabeça, já era, foi. Então, realmente, gente, não está em nossas mãos esse julgamento, essa certeza, né? Principalmente quando envolve a vida de outro, né? Façamos o que tiver ao nosso alcance. E, de novo, que o Evangelho diz assim, se for necessário. Se for necessário. Às vezes, também, a gente se aventura em determinadas arbitrariedades desnecessariamente. Depois as O Evangelho consequências... também diz, a intenção é tudo. De novo, ele fala na intenção. Né? Exatamente. A intenção é tudo. Então, qual a intenção que ele vai para lá? Qual a intenção? Ele não tem a intenção de morrer? Então, não é considerado suicídio. Mesmo ele sabendo da possibilidade de morrer. Aí me lembra aqui do acidente lá em Brasília, de um sargento do Exército que pulou no meio das areranhas para salvar um garoto. Não sei se vocês lembram disso. E, claro, ele morreu. Mas salvou o garoto. Ele não tinha intenção de morrer. Ele não foi um suicida. Ele jogou ali para salvar uma pessoa, para salvar um ser humano. Então, a intenção dele era salvar e não morrer. Exato. Diga, Íria. Mauro, uma pergunta. Agora eu estava lembrando, tem alguns países que eles têm a eutanásia permitida e existem diversas pessoas, a Suíça é um desses países, parece que, se não estou enganada, diversas pessoas vão para lá para fazer a eutanásia porque lá é permitido. Os governos, nesse caso, desses países que permitem a eutanásia acompanhada, eles estão assim, estariam cometendo um homicídio ou eles estariam fazendo algumas provas futuras, expiações para a vida deles em função de crime premeditado, mas não intencional, porque eles não estariam chamando pessoas para irem lá, né? Como que daria para a gente entender isso espiritualmente, no caso do espiritismo? Íria, olha só, eles não executam a pessoa, eles apenas lá dão o direito de quem queira ter esse procedimento.
ok? Então, não é considerado assassinato quando uma pessoa diz, olha, eu quero uma morte assistida. E a pessoa paga lá, né, o médico, a hospedagem, né, tudo lá direitinho, e se submete ao procedimento. Então, é uma questão cultural daquele país. Claro que eles vão, gradualmente, amadurecer moralmente e mudar essa lei humana, ok? Mas é igual aqui no Brasil, querem aprovar o aborto. Está lembrando disso? Querem aprovar o aborto. Então, se aprovar, vai ser dado o direito da pessoa abortar em qualquer fase da gestação. Aí a pessoa vai lá e opta. Ah, não, eu quero porque a lei me permite. Ora, é uma lei ainda atrasada, de uma sociedade atrasada. Então, em algum momento, essa sociedade vai mudar a forma de pensar. Na época lá de Moisés, Moisés criou uma série de leis duríssimas. Morte por apedrejamento, mutilação, né? Aí, o que acontece? Vem Jesus e diz, olha, vamos mudar agora um pouco? Vocês já estão melhorzinhos, né? Já dá para lidar com essas situações de outra maneira. E aí trouxe a lei de amor. Então, claro que todos nós caminhamos para o progresso espiritual, e no progresso espiritual estamos aí juntos, né? A questão da intelectualidade e da moralidade. No momento em que aquela sociedade receber um movimento de espíritos que vão reencarnar com outro pensamento, né, que vão formar uma nova proposta para aquela sociedade, e ela vai acontecer. Aí eles vão achar que não, de fato não tem que ter essa lei aqui autorizando, né, que a pessoa faça. Aí a lei muda. Porque a única lei que não é mutável é a lei de Deus. A nossa a gente vai mudando até chegar próxima da lei de Deus. Isso só vai acontecer com o nosso avanço moral. E aí, Mauro, falando de responsabilidades, é claro que quem aprova essas leis são as pessoas que aprovaram as leis, são responsáveis ou corresponsáveis por isso. Mas tem mais responsabilidade. Quem elege um candidato que defenda tal ideia também é corresponsável pela morte futura que haverá em função disso. Sim. Então, se um deputado defende abertamente, como tinha aqui um candidato aqui no Rio, os mais antigos devem se lembrar, chamado Amaral Neto, ele era repórter da Globo, que foi candidato a prefeito, e ele defendia abertamente a pena de morte. Então, quando eu voto no Amaral Neto e alguém morre depois lá por uma lei que ele aprovou, eu também sou responsável por aquela morte, eu corresponsável por aquela morte. E vou ser corresponsável pelo aborto ou qualquer outro desvio das leis de Deus que as leis humanas permitirem e que eu tenha participado direta ou indiretamente. Só para montar a nossa responsabilidade no processo. Nós não estamos isentos em absoluto. Tudo bem, Íria? Mauro, outra coisa que eu queria perguntar antes e me fugiu. Antes, no início, foi falado também aqui sobre ajudar as pessoas que estão passando por uma dificuldade, sem necessariamente fazer com que abrevie a vida deles, né? Mas ajudar. E eu estive lembrando essa questão assim de ajudar a diminuir a prova de uma pessoa, por exemplo, quando Jesus estava carregando a cruz, ele foi ajudado lá pelo Cirilo. O Cirilo ajudou a carregar a cruz. Nós sabemos como ele era um espírito muito evoluído. Ele poderia nem necessitar de ajuda, né, para carregar a própria cruz, mas eu acredito que ele quis dar o exemplo da gente aceitar a ajuda do outro, seria mais ou menos isso?
Olha, Íria, isso é um pensamento que não guarda muita relação com a razoabilidade, não. Pega uma cruz muito pesada e bota nas costas de qualquer um, que ela vai chegar um momento que vai pesar, né? Então, se o Cristo esteve conosco, né, e teve um corpo como o nosso, esse corpo ia sentir também o peso da cruz, né? Então, são coisas diferentes. O fato de ter sido ajudado é porque a época, né, na crucificação, a pessoa não podia morrer antes, ela tinha que morrer na crucificação. Então, se aliviava até chegar lá, ao Gálgota, né? Esticar a cruz lá e deixar a pessoa lá, porque, como o Valdemir também sempre fala, né, aquilo ali era um espetáculo. As pessoas batiam palma, torciam, faziam apostas. Era o lazer lá daquela época rude, né? Então, eu vejo dessa maneira. E ele caiu diversas vezes, né? Diga, Angélica. Não, só uma informação, esse fato que o seu Valdemir lembrou aí, do sargento, hoje o Zoológico de Brasília leva o nome dele, é o sargento Silvio Hollenbach. Acho que foi em 2017. Né? É o que salvou a criança, mas ele, infelizmente, morreu. E hoje a gente passa lá e vê a placa, Zoológico Silvio Hollenbach. É uma justa homenagem, né? Ok, vamos lá, Flavinha. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, e moralmente pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Quer comentar, Valdemir? Lembrar o importante da intenção que a gente tenha, né? E ajudar os outros é sempre muito bom, a caridade é sempre fundamental. Nós precisamos fazer isso. E qualquer sacrifício que façamos, desde que não seja egoisticamente, como Kardec fala lá no Evangelho, quando ele diz que lá não sabe a mão esquerda o que faz a mão direita, ele diz, alguém esconde a mão, mas deixa um dedinho de fora para alguém olhar que ele escondeu a mão. Então, isso é fazer um sacrifício a si próprio, em benefício próprio. Mas quando se faz um sacrifício a benefício do outro, é o caso do sargento, que caiu lá no zoológico. Né? Ele não fez necessariamente um sacrifício, porque ele não sabia do sacrifício. Mas quando eu faço, eu deixo de comer alguma coisa. O que as mães fazem de uma maneira geral? Quando ela tem dificuldade, ela deixa de comer para dar para os filhos. Ela divide entre os filhos, mas ela não come. É um sacrifício a benefício do outro. E esse, sim, diz lá o Livro dos Espíritos, é o único sacrifício agradável a Deus. É claro, quando a gente fala agradável a Deus aqui, gente, vamos entender que isso é uma força de expressão, tá? Deus não se desagrada ou agrada qualquer coisa que eu faça. Eu posso fazer o que quiser. E Deus não vai ficar triste porque eu cometi um equívoco. Mas as leis dele me dizem, se você cometer um equívoco, você tem que reparar. Então, esse sacrifício que nos fala o Espírito aí, ou se nos fala Kardec, São Luís que responde, né? Que nos fala São Luís, sim, perfeitamente compreensível e caridoso no aspecto de que eu estou me sacrificando pelo outro. É o óbolo da viúva. Eu tiro aquela moedinha que eu tinha, eu só tinha aquela e dou para alguém. Ela pesa mais do que o saco de dinheiro do outro. Verdade.
E ele fala aqui, né, que a gente deve fazer de forma desinteressada. Porque se nós fizermos de forma interessada, já perdemos ali muito do valor do sacrifício. Na verdade, você quer se promover, né? Uhum. Aparecer. Aparecer. E o pano de fundo é ajudar o outro. Uhum. Então, de fato, nós temos que estar isentos, ajudar pela intenção mesmo de ajudar, né, de estarmos com a proposta do Cristo à frente, e aí sim carregaremos um tesouro conosco. Deixa eu ler aqui o que o Emerson botou aqui no chat. O Emerson colocou: para nós espíritas, todo dia é dia de sermos caridosos. Isso é verdade. A Georgia colocou que hoje é o dia da caridade, né? Dia no calendário. Mas ele tem que ser realmente um exercício diário, né? Porque nós ainda fazemos caridade, nós queremos chegar à condição de caridosos. Então, realmente é um exercício que todos nós deveríamos, né, buscar fazer diariamente. Tudo bem? Isso em relação a tudo, né, Mauro? Porque a gente comemora o dia da mulher, o dia do homem, o dia da mãe, o dia do pai, o dia que... Né? Teve dia do homem, agora esses dias, um dia desse aí, teve dia do homem. Dia da mulher não é todo dia, dia da mãe não é todo dia, do homem não é todo dia. Então, é isso que a gente precisa entender isso e assumir isso de vez. Tem um texto do Vinícius, o professor Pedro Camargo, que ele fala do Natal, e ele diz, o Natal é singular. E ele diz, o Natal para Pedro foi depois que ele negou aquelas 3 vezes e se arrependeu. O Natal de Paulo de Tarso foi a caminho de Damasco. O Natal de Maria de Madalena foi naquele dia que ela encontrou ele. Então, os ensinos são singulares. E todo dia é dia de Natal. Natal para alguém. E ele conclui perguntando, e o seu Natal? Quando foi? Se é que ele foi, né? Se é que Jesus já nasceu em nós. Quando foi? Então, todo dia é dia da caridade, é dia do homem, é dia da mulher, todo dia é dia de viver e ser grato a Deus pela vida. Perfeito. Mais alguém? Então, vamos adiante. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus. Mauro, como faltam 3 minutos, nós não vai dar para fazer esse capítulo todo. A gente podia fazer um pequeno comentário em cima desse texto evangélico e na semana que vem recomeçá-lo. O que é que tu achas? Pode fazer. Sim, vamos fazer isso. O que me chama muita atenção desse texto, dessa parte desse texto, vinde a mim que eu vos aliviarei. É aquela coisa do minorar que você falou agora há pouco aí. Porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o meu trabalho. E Deus, nem Jesus, nem os Espíritos, nem ninguém vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Então, ter isso em mente. A prece ajuda? Ajuda. Mas não vai tirar a minha dor. Não vai tirar a minha dificuldade. Eu preciso dessa dor, eu preciso dessa dificuldade para o meu crescimento. Agora, como a prece é um gesto de humildade, humildemente fica mais fácil a partir daí. Então, eu pelo menos pego muito desse, vos aliviarei, não vou tirar o seu peso, não vou tirar a sua dor. Vou te dar força, vou te dar coragem, vou te dar fé, esperança, mas a dor é sua, você precisa carregar. A questão do alívio, a palavra é muito bem aplicada, né? Porque o alívio não significa retirar. Uhum. Eu continuo carregando, só que agora ele está mais leve. E esse é o papel do consolador, né? Quando nós entendemos o porquê passamos por determinada situação, aquilo se torna mais leve.
Quando nós entendemos por que um filho morre antes do que os pais, aquela dor se torna mais leve, mais branda. Então, quando Jesus fala assim, realmente, se nós buscarmos no Cristo a consolação, o nosso fardo vai ser bem mais leve. Mas continuaremos a carregá-lo, porque é nosso. Com certeza. A gente, às vezes, tem uma gente falar assim, ai, Deus, dá-me paciência, né? Aí, eu acho que a gente tem que mudar essa frase, né? Deus não vai me dar paciência, né? Eu falo assim, Deus, me dá sustentação para que eu desenvolva em mim a paciência. Eu sempre falo isso, porque, né? A gente só vai me dar não é dada, me dar tolerância. A virtude não é dada, ela é construída. Falo, me dá sustentação para eu desenvolver em mim a paciência, a tolerância. Assim que eu falo, porque senão a gente só fica pedindo. Verdade. Bom, gente, então paramos no capítulo 6, no item 1, na semana que vem, ok? Amanhã estaremos juntos lá na rádio e, ao final, às 19 horas, quem quiser e puder, podem assistir o nosso estudo lá, que será transmitido lá pelo Instagram e pelo YouTube. Tá bom? Bom, vamos tirar a nossa foto aqui antes da prece. Quem quiser pode abrir a sua salinha. Quem não quiser pode permanecer como está. Ok. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Eu faço. Pois não, Jorge. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por mais uma noite de estudo, uma noite edificante, de tantos esclarecimentos. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que aqui não puderam estar, os irmãos que precisaram sair no meio do estudo, que cada um, Senhor, com suas dificuldades, com suas tarefas de casa, de trabalho, possa estar sendo amparado, Senhor, por Ti. Pedimos, Senhor, pela nossa semana, pelos nossos lares, pelas nossas casas espíritas, Senhor, que possamos estar numa conexão sempre com o bem e sempre com a caridade. Hoje, no calendário, é dia da caridade. Amanhã, no calendário, é dia do amigo. Mas caridade, amizade, pai, mãe, todos os dias, como disse nosso amigo e irmão Valdemir. Que todos nós possamos ser amparados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo.